Amado de Jesus, tudo bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Eu estou muito contente de estar aqui hoje. Muito contente de ver você. Você perseverou e veio aqui, graças a Deus. E você que está aqui também, nos assistindo pelo aplicativo, graças a Deus você foi fiel. E sabe de uma coisa que me anima ainda mais? Jesus falou assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio dele. Então, essa certeza de que Jesus está aqui em nós, nos assegura a vitória. Amém? Jesus vem nos dar uma boa nova, uma boa notícia. Semana passada foi falado para nós de uma má notícia. Qual que foi a má notícia? E hoje nós vamos falar de uma boa notícia, né? Amados, tem muitas carinhas familiares aqui, mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Leomar, esposo da Daisy, deve estar assistindo aqui. Pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Faço parte do Caná, Fraternidade São José, na Missão Belém. Sou Missão Belém há quase 4 anos, para a honra e glória do Senhor. Ser família para quem não tem família. Jesus é o nosso Deus que nos chamou e chamou cada um de vocês aqui hoje. Amém, amados? Quem trouxe a Bíblia? Pega comigo, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 21. Olha, é fácil, tá? Tá depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá facinho. Tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 19. Amém? Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, misericórdia. Tem mais misericórdia do que achei aqui, hein? Opa! A minha tradução é Bíblia da Ave Maria, página 1454. Amados, nós ouvimos falar semana passada que todos pecaram, né? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer assim: todos pecaram e portanto estão privados da glória de Deus. Amém? Não é o Leomar pecou, o Pablo pecou, todos nós pecamos. E quando surgiu esse pecado? Nós ouvimos que nós herdamos esse pecado. Por quê? Porque os nossos primeiros pais cometeram um tal ato e nós herdamos. E esse pecado, que é o pecado original, se você pegar lá, Catecismo da Igreja Católica, 407, você vai entender muito bem isso, recomendo. Esse pecado dá poder ao demônio sobre nós. Porque nós temos uma alma foi manchada pelo pecado. Manchada que nos incapacita, nos impossibilita de chegar a Deus. Veja bem, o pecado atraiu para o homem vários problemas, várias consequências. Mas a pior consequência que o pecado trouxe para nós é a morte. Romanos 6, 23. Vai notando. Vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Amado, se eu achar uma nota de R$10 aqui, e aí o meu amigo Kaique falou, era minha, se alguém, eu for lá entregar a nota de R$10 para ele, eu fiz alguma coisa aqui maravilhosa? Fiz minha obrigação, o dinheiro não era meu. Para uma coisa boa que a gente realiza, não significa muita coisa, porque na verdade é minha obrigação, o dinheiro não era meu. Acontece que para um ato bom, não é grande coisa, mas para um ato mau, há uma punição, morte. Morte é a punição. Morte é a punição. Só que a palavra pecado também significa
No grego, hamartia. Essa palavra eu não quero que você guarde. Eu quero que você guarde o significado da palavra. Significa erro do caminho. Quando nossos pais pecaram, eles cometeram um grande erro. Erraram o caminho. Mas olha que coisa maravilhosa. João capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Logo nele está a solução para nossas vidas. Uma vez que nós temos uma natureza decaída, ou seja, não é parar de pecar que vai resolver alguma coisa, porque é a nossa natureza. Sabe aquela historinha, amados? Uma historinha lá do escorpião e do sapinho, que vão atravessar o lago, né? Estão querendo atravessar o lago. E aí o sapinho diz assim. Aí o escorpião fala assim: olha, me carrega nas costas, que eu também quero atravessar o lago. Aí o sapinho fala: você é doido? Que loucura é essa? Você acha que eu sou bobo? Se eu colocar você nas minhas costas, você vai me morder? Não. Ferroada? Isso? Você vai me dar uma ferroada? E eu vou morrer? Aí ele fala assim, o escorpião: você que é doido, mais doido que eu. Você está me atravessando o lago. Se eu dou uma ferroada em você, eu vou morrer também. Certo? E aí, sendo assim, beleza, você não vai fazer, né? E aí, atravessando atravessando o lago, lá no meio do lago, o escorpião dá uma ferroada. Aí o sapo fala: você é louco, você é doido, você é louco. O que é isso? Nós vamos morrer agora. Aí ele fala assim: me desculpe, eu não pude evitar, é a minha natureza. Eu não pude evitar, é a minha natureza. Entende, irmão? Se nós temos uma natureza sujeita ao pecado, por mais que nós tentemos mudar a nossa natureza, por mais que nós tentamos fazer atos bons, não é isso que vai mudar. Amém? Ou seja, se nós não temos condições de chegar a Jesus, de chegar a Deus, logo Deus chega a nós. Amém? Logo Deus chega a nós. João capítulo 3, versículo 16, 17. Vai dizer assim para nós: de tal forma Deus amou o mundo. Eu quero que você bata no peito e fale assim: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amada. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 vai dizer assim: Deus não enviou o seu filho para condenar, mas para salvar o mundo. Amém? Se você acredita nessa salvação que Jesus veio trazer para você, aplauda o Senhor. Aplauda, querido. Aplauda. Jesus trouxe você aqui para dizer que existe um plano de salvação. Sim, existia um plano do inimigo, do diabo, para roubar, matar e destruir, acabar com você. Por outro lado, o Pai também tinha um plano de salvar a humanidade. E Ele trouxe você aqui hoje, para quê? Para te mostrar que, como diz a palavra, aquele que está em você é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Amém? E uma vez aceitando esse Jesus na sua vida, deixando-se transformar por Ele, hoje, a partir de hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. E que maravilha! O Mestre Jesus está aqui no nosso meio, acompanhando cada um de nós. Está aqui no nosso meio, desejoso de entrar no nosso coração, entrar no seu coração e fazer com que você tenha uma chance que você perdeu. Amém, amados de Jesus? Vamos ler aqui. Deixa eu pegar aqui que o vento atrapalhou um pouquinho. Versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim
pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Amém? Continuando, sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, se você pegar Isaías capítulo 59, versículo 1, o que Isaías vai dizer para nós? Ele vai falar assim, o próprio Deus falando, o braço de Deus ficou curto para salvar. Ele vai dizer, não, são os vossos pecados que criam uma barreira entre mim e ti. Deus hoje nos chama a viver uma experiência nova com Jesus, com o seu Filho. Jesus, a palavra Jesus também significa Deus salva. Então ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador. Jesus significa Deus salva e hoje ele quer salvar cada um de nós. E sabe que coisa maravilhosa, amados? É que o sacrifício de Jesus aconteceu há 2000 anos atrás. O sacrifício da cruz. Jesus, quando morreu na cruz, Jesus, quando se encarnou, Jesus, quando ressuscitou, nesses 3 momentos, são os momentos em que nós vemos a manifestação da salvação que nos traz o Mestre Jesus. Na sua encarnação, Jesus assumiu a nossa natureza humana. Na encarnação, Jesus assumiu nossa natureza humana. Ele foi igual a nós, exceto ao pecado. Se nós notarmos, o nosso Papa Emérito Bento XVI, no seu livro que ele escreveu do batismo até a transfiguração, ele vai dizer para nós que João Batista, primeiro de tudo, né? João Batista, se você pegar no Evangelho de João 1:29, João Batista, quando avista Jesus de longe, ele fala assim, é este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós falamos da Santa Missa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, quando avistou Jesus de longe, ele já falava para André, já falava para alguns discípulos que o acompanhavam, eu estou batizando com água, é um batismo de conversão, é um batismo para confissão dos pecados, mas aquele que vem depois de mim, este sim batiza, este sim é capaz de tirar o pecado do mundo. Amém? Se você pegar em Mateus capítulo 3, versículo 14, Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Jesus aparece, pouco antes já tinha apontado, falado para os apóstolos, para os discípulos, olha, é esse que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima e quer ser batizado por ele. Jesus quer ser batizado por João Batista. Aí você fala assim, nossa, peraí, João ser batizar Jesus? O próprio João Batista questiona isso, fala, como assim eu batizar? Né? No versículo 15, ele vai dizer assim, sou eu? No versículo 14, sou eu que deveria receber o batismo. Mas no versículo 15, Jesus fala assim, é necessário que aconteça para que se cumpra conforme a justiça. Amém? E o que significa isso, amado? Uma questão de lógica. Se eu cometi um erro aqui agora, se eu cometi um roubo, é questão de justiça que eu vou pagar pelo roubo que eu cometi. Amém ou não? Se eu cometi um crime, questão de justiça que eu vou pagar pelo que eu fiz. Certo ou não? Acontece que Jesus quando foi batizado por João, veja só,
Inúmeras pessoas foram batizadas. Inúmeras pessoas foram batizadas naquele momento. O nosso Papa Emérito diz que quando as pessoas foram batizadas, eu quero que você imagine todos os pecadores sendo batizados naquela água, que antes era limpa e agora ficou suja com os pecados. Com os pecados daqueles que foram batizados. Jesus é o último da fila. Quando ele chega sem pecado algum, ele é batizado. Naquele momento, ele assume os nossos pecados. Naquele momento, ele leva os pecados. E naquele momento, ele merece morrer. Porque, por questão de justiça, da mesma forma que alguém comete um erro, ele é justo que ele pague. Jesus, por pecado, merece agora a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Só que Jesus morre no seu lugar. Jesus morre no seu lugar. Você está hoje aqui. Hoje Deus te chama a poder viver a alegria de uma vida livre do pecado. Porque você merecia morrer, mas Jesus morreu no seu lugar, amém? E Jesus morreu no seu lugar. E agora, querido, a partir dessa experiência que você tem com Jesus, vão chamar você de careta lá fora. Olha, careta, não usa mais droga. Olha que você agora é caretinha, não usa mais nada, não bebe mais com a gente. Nossa, virou careta. Você vai falar, eu sou livre. Eu sou livre, eu não sou careta. Agora eu sou livre, porque Jesus nos libertou. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo vos libertou para seres verdadeiramente livres. Amém? E você bate no peito e fala assim, eu sou livre. Jesus me libertou. Amém? A partir de agora é liberdade, queridos. Chega, né? Nós temos um Deus que se compadece de nós. Você não está sozinho. Jesus, Filho unigênito do Pai, foi enviado para salvar a humanidade. Foi enviado por amor. Amou cada um de nós, cada um de vocês. Para quê? Cada um de nós estamos aqui e nos deu a liberdade. Hoje nós somos livres. Hoje nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo fala, morte, cadê a tua vitória? E aí, morte, cadê a tua vitória? E aí? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Amém, povo de Deus? Que nós possamos nos abrir a essa experiência. Essa experiência de um Deus verdadeiro. Não é de uma energia, de um arrepiadinho, não. É de um Deus verdadeiro que está aqui conosco. De um Deus que é chamado Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus? Vamos lá, o ensaio foi bom. Agora de verdade. Deus? Isso, querido. Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Deus caminhando com você. A partir de agora você não está sozinho. Você não está sozinho. Acredite verdadeiramente, amados de Jesus. Deus te chama a essa experiência como Ele, a uma vida de liberdade. Amém? Meu irmão e minha irmã, acho que meu tempo está expirando. Tranquilo? Começou a tocar, eu já acho que já está com o tempo, já está acabando aí, né? Amados de Jesus, eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, eu participava de um grupo de oração, igual esse daqui, ó. Eu participava de um grupo de oração, só que eu participava no grupinho das crianças. Eu nunca tinha ido no grupo de oração naquela época. Era só o grupinho das crianças que eu participava. É como se fosse uma Jarai. Não chamava Jarai, era o grupinho das crianças que tinha. Eu via assim, olhava, tinha 11 anos de idade, grupo de oração, falava, não quero ir para o grupo de oração, não. Amados, e aí, fiquei um ano no grupo das crianças, 2 anos, quando eu completei 12 anos, já era grandão, eu me ficava com vergonha, porque eu já era grandão, cresci rápido, né? Aí no meio nem parecia que tinha 11, 12 anos, aí conheci uns amigos que me chamaram para sair. E naquela época eu tinha um vazio comigo. Eu quero que você entenda que é fácil cada um de nós. É muito fácil você estar aqui hoje e não abrir o coração. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim. Vai dizer assim, Apocalipse. Agora, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós vamos cear junto, eu e você. Amém? E meu coração tinha um vazio dentro de mim, amado. Tinha um vazio forte, um vazio muito grande dentro de mim.
E aí eu não cheguei para o grupo de oração, participei do grupo das crianças. Deixei porque fiquei com vergonha, eu que era grandão. E aí conheci umas amizades. Aí esses meus amigos me ensinaram que eu podia beber. Eu tinha muitos problemas em casa, brigava com meu pai me batia de forma agressiva, não tinha boas referências familiares, porque meu pai era muito agressivo com a gente, com os 11 filhos que teve. Mas carregava um vazio comigo. Eu conhecia as amizades e eu chorava pelos meus amigos. Eu falava para minha mãe, eu amo meus amigos, não me proíba de andar com os meus amigos. E os meus amigos me ensinaram muito cedo a fazer coisa errada. Eu caí no erro da promiscuidade. Caí, meu corpo que é templo do Espírito Santo, virou um campo do inimigo, né? Aí esses meus amigos, me lembro como se fosse hoje, cheguei assim no grupo de pessoal usando droga. Aí eu cheguei, fiquei do lado, só olhando assim, eles olhando, eu fico contemplando eles dando risada. Dando risada assim. Eles fazendo aquele gesto lá, dando risada. Eu falei, nossa, o pessoal é feliz, eu tô com angústia no meu coração, aqui é uma tristeza. Eu me lembro que um rapaz estava usando droga e falou assim, esse pirrainho aí, essa criança aí usando aí, hein? Essa criança, eu falei, e essa criança aí? Aqui não é pra criança não. Aí eu cheguei, me aproximei e falei, criança não, eu também uso isso aí. Nunca tinha usado, mas naquele momento eu aceitei usar, fumar o primeiro baseadinho, porque acho que aquilo estava trazendo alegria para os meus amigos, podia trazer alegria para aqueles colegas, podiam trazer alegria também para mim. Então eu comecei a caminhar com eles também. Comecei a caminhar com eles, depois fui para a bebida. E a minha vida ficou assim, amados. A minha vida ficou uma vida na promiscuidade. Na época era meu pagodeiro, né? Promiscuidade, na maconha. E não passei disso, graças a Deus. Não passei disso, graças a Deus. Mas eu quero que você entenda amado de Jesus, que você hoje que está aqui, você que está aqui hoje, pode ouvir tudo o que nós estamos falando aqui, né? Semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, não aconteceu nada, né? Viu o passarinho e comeu. Carregar um vazio dentro de você, que às vezes no escuro do seu quarto, quando você está sozinho, você lembra. Você fala assim, nossa, o que é isso? O que é isso? Que vazio é esse? Jesus, faltava Jesus para mim. Falta Jesus. Então hoje, eu me lembro que eu estava com 15 anos de idade, foi o ano da virada. Porque com 15 anos, na época eu já morava, já vivia num barraco, lá, sem problemas com barraco, tá, irmãos? Mas onde só tinha prostitutas. Eu vivia num barraco que só tinha droga, que só tinha bebida. E eu me lembro que eu fui tirar o meu RG, na época, porque naquela época se tirava RG com 15 anos, não é igual hoje não. Nasceu, já tira RG não, viu? É 15 anos. Naquela época, na minha época eu tirava RG. Minha mãe foi lá me levar. Minha mãe foi me levar para tirar esse RG. E eu fui para tirar o RG com ela. Não deu muito certo, tive que voltar. Aproveitei um tempinho, minha mãe não estava olhando. Saudade dos meus amigos para usar uma droga, para poder beber, para poder fazer as vadiagens com a mulherada, vida desregrada. Já fui lá pro meu cantinho, pro barraquinho onde fica lá a zona, né? A bagunça. Minha mãe estava me procurando porque a gente tinha que tirar esse documento, esse RG. Aí de repente ela chega na porta lá. Chega na porta desse barraquinho lá e bate. Uma das doidonas que estava lá comigo olhou pela janela e falou, sua mãe. Eu fiquei com vergonha naquela época. Porque eu já tinha 15 para 16 anos de idade. E eu vi a minha mãe indo me buscar, eu fiquei com vergonha. As meninas falaram, sua mãe veio buscar ou o bonequinho da mamãe? Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. E aí eu saí correndo. Saí correndo. Minha mãe falava, não filho, nós vamos tirar esse documento. É importante para você arrumar um emprego, para você trabalhar. E eu falava, olha, a senhora vem me passar vergonha. Saí correndo. Saí andando, saí correndo. Deixei ela para trás. Deixei minha mãe para trás. Deixei para trás. E eu como eu estava bem longe já, uns 15, 20 metros para frente. Eu vejo que minha mãe ela tenta me alcançar e não consegue. E eu tô correndo, pirraçando mesmo, né? Não sei se hoje chama pirraça, mas na minha época chamava pirraça, pirracento, né?
Aí eu deixava minha mãe para trás. Quando eu parei de longe, eu olhei minha mãe assim, minha mãe parou assim, ó. Parou, encostou no muro, numa mureta, no muro, e fez assim. Minha mãe começou, ali minha mãe estava chorando, soluçando minha mãe. E minha mãe falou para mim assim, uma mensagem, minha mãe falou para mim assim, chorando, né? Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora está assim? Naquela época tocou muito meu coração. Minha mãe falou assim para mim, prometa para mim que você não vai mais pisar nesse lugar. Você é um menino bom, você não vai pisar mais nesse lugar. Promete para mim, vamos na igreja comigo. A partir daquele momento, amado, eu que ia no grupo de oração só para ficar nas criancinhas, nunca tinha ido. Comecei a ir no grupo de oração para participar. E aí, naquele grupo de oração, eu ouvi um pregador falar assim, olha... O pregador falava assim, olha, nós vamos ter um seminário de vida no Espírito aqui. Vai ser nesse final de semana. E eu já era naquela época nervoso, bravo, sabe, estouradão, nervosão. Pensa numa pessoa nervosona, irmão. Nervosão. E eu falava, vou não. Vai, meu filho. Vou não. Aí eu tava nervoso, naquela época eu mexia com as coisas erradas só, sabe? Negócio de com armas em casa. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, acordei atrasado, assim, no seminário de vida no Espírito. Quando eu cheguei lá, cheguei atrasado, já cheguei assim, ó. Acordei atrasado, falando, não vou mais não. Tá bom, eu vou sim, mas se aquele cara, coordenador, vir me encher o saco, ele vai levar umas na orelha dele. Já cheguei brigando, já tava pronto pra brigar com o coordenador, já. Esse era o meu pensamento. Porque eu tava indo por causa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, ele me acolheu, me amou, falou, olha, vem cá. Que bom que você tá aqui. E ali eu tive uma experiência de Jesus Salvador. Ali eu tive uma experiência com Jesus. E aí começou a passar, sabe como se estivesse passando um filme na minha cabeça, né? Toda a minha história. Durante o seminário, eu me recordei que meu pai, eu era muito sujinho assim, usava as roupas tudo... Eu sei que da Missão Belém é normal, mas naquela época não era tão assim, eles usavam roupa mais... Meu pai falou assim pra mim uma vez, Leomar, eu tenho vergonha de andar com você, você não vai andar comigo assim. Meu pai tinha falado pra mim naquele dia, você não vai andar comigo assim. Eu falei, por quê? Você não vai andar comigo assim, a roupa tudo bagunçada, né? Naquele dia eu vi o pregador falar pra mim assim, ó, olhar pra mim e falar assim de longe, Deus não tem nojo de você. Deus não tem nojo de você, sabia? Ele te ama. Ele não tem nojo de você. Aliás, ele estava aqui ansioso te esperando. Aceita Jesus hoje como Salvador, como teu Salvador da sua vida. Aceita Ele. Aceita e você nunca mais será o mesmo, a mesma. Aceita. Aceita e sai daqui uma pessoa nova. Amados, Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? A partir daquele momento, eu decidi caminhar com Jesus. Jesus é Deus conosco. Amém? Deus comigo, caminhando comigo, lado a lado, a cada instante. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se o pecado me fez desviar o caminho, agora eu encontrei esse caminho, Jesus. É a verdade. É a verdade, porque em meio àquela confusão, o que é verdade? Sei que a minha vida estava uma porcaria. Eu conheci Jesus, as coisas começaram a dar certo na minha vida. E Ele é a vida, porque a partir daquele momento estava nascendo um novo homem em Deus. Amém. E como diz Santo Agostinho, se nós não quisermos aprender com a verdade, Jesus é a verdade, vamos aprender com o erro. Amém? Eu quero que vocês lembrem, São Jerônimo diz assim, nós lemos aqui, né, em Romanos 3:23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. São Jerônimo diz assim, a glória de Deus é a plenitude do homem. Vamos repetir? A glória de Deus é a plenitude do homem.
Sabe o que é isso, amado? É mais ou menos assim, eu dei um exemplo lá no outro grupo, né? Minha esposa faz bolo, viu? Não é fazendo propaganda dela, não. Ela faz bolo. Às vezes o pessoal compra bolo dela, né? Não é fazendo propaganda, não, ó. Corta depois pra não achar que eu tô fazendo propaganda, viu? Mas olha só. Minha esposa fez um bolo. Aí, de repente, as pessoas gostam do bolo. Falam, nossa, que bolo maravilhoso. Essa pessoa que fez esse bolo, nossa, que cozinheira maravilhosa, hein? Você concorda que ela está recebendo a glória do bem que ela fez? Está recebendo uma glória, certo ou não? São Jerônimo, quando ele fala assim que a glória de Deus é a plenitude de um homem, Deus é o Criador. Fala assim, Deus é o meu Criador. Deus me criou. Então, quando as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, Kaique, como você é maravilhoso, Kaique. Rapaz, quem te criou deve ser, ó, sensacional. É assim que o pai faz? Sensacional. Quem está recebendo a glória nesse momento? Não é Deus? Por causa da pessoa do Kaique? Olha só que assembleia maravilhosa. Quem criou cada um de vocês? Deus, não foi? A glória de Deus é ver vocês bem. É ver vocês perfeitos. Né? Ver vocês perfeitos. Maravilhosos. Então Deus é o primeiro querer salvar. Deus é o primeiro querer resgatar. A salvação acontece na nossa vida e a manifestação. Assim como o pecado tem suas consequências, a salvação em Jesus também tem sua consequência. Amado, a paz é a consequência de uma vida salva, de uma vida onde Jesus é o seu Salvador. A paz consigo mesmo. A paz consigo mesmo. Eu quero que você imagine, amado, aquela mulher pega em adultério. Os homens jogaram ela lá, queriam pregar uma peça em Jesus e falaram assim para Jesus, olha, pegamos essa mulher em adultério. Aí eu vou acelerar né, a história. Só que Jesus fala, alguém que não tiver pecado atire a primeira pedra. Ninguém condena a mulher. Jesus fala assim para ela, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Amado, Jesus não veio para te condenar. Jesus não veio para condenar você. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo. Paz com os outros. Zaqueu. Zaqueu na Bíblia tinha tudo. Dinheiro, tinha o que queria, que quisesse, né? Ficou tão ansioso pelo Salvador que subiu numa árvore para poder enxergar ele de longe. Ele não tinha paz. Ele não tinha paz com os outros. Ele era um pecador publicano, cobrador de impostos. Ah, se afasta dele. Não tinha paz com os outros. Mas ele viu Jesus. E Jesus chegou para ele e falou assim, Zaqueu, desce dessa árvore, Zaqueu, desce. Hoje a salvação entrou na sua casa. E aí, amado? Hoje a salvação pode entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida. Hoje. Não é amanhã não, é hoje. Hoje, amado, hoje. Amém? Paz com os outros. E a paz com Deus. Né? Faltou a paz com Deus, né? Falei da paz consigo mesmo, da paz com os outros, faltou a paz com Deus. A paz com Deus. Do lado de Jesus tinha 2 homens na cruz. Tinha um que virou santo, São Dimas, né? É isso? Tinha um outro pecador lá. Todo mundo era pecador ali. Todo mundo ali estava recebendo uma punição. Um deles chegou para Jesus e falou assim, você não é o Salvador? Você não é o Cristo? Salve a ti mesmo e salve também a nós. Salve a ti mesmo e salve também a nós. O outro do outro lado falou assim, cala-te, homem. Para de blasfemar. Nós merecemos isso aqui. Nós merecemos isso aqui. Mas esse homem, esse aqui não merece. Ele é justo. Ele não merece isso. E ele olha para Jesus e fala assim, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. E ali ele conquista a paz com Deus. Jesus fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí a paz com Deus nesse momento. Meu irmão, nós estamos diante de um cenário importante para nós tomarmos decisão na nossa vida.
Nós vamos rezar. Eu quero que vocês vão preparando já o coração para esse momento que nós vamos rezar aqui. Mas é importante que nós nesse momento possamos refletir. No momento da crucificação, só tem um justo ali. Um reconhece que é merecedor mesmo e reivindica a salvação. Jesus, eu quero, lembra de mim. E o outro fala, o outro não se arrepende não, que a salvação, sem se arrepender, sem reconhecer, mas como diz em João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós reconhecermos, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? Quem nós somos? Nós somos aquele que não reconhece que a salvação de maneira equivocada, sem reconhecimento, ou aquele que reconhece, eu mereço mesmo estar aqui? Mas Jesus, eu quero a salvação, e eu não vou sair daqui sem a salvação. Quem somos nós? Vamos rezar, amados. Vamos rezar.